Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos às palestras agora do período vespertino. Eu cumprimento todos vocês, professores, que ensinam matemática do estado do Mato Grosso e de todo o Brasil. Nós agora teremos a sequência das nossas palestras. A palestra é com o professor Jefferson Moriel Júnior. O professor Jefferson é licenciado em matemática pela Unesp, mestre em ensino de ciências e educação matemática pela UEL e doutor em educação em ciências e matemática pela UFMT. É docente de matemática no Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT, no campus de Cuiabá, e ocupa o cargo de diretor de pós-graduação do IFMT, tendo sido coordenador do núcleo de inovação e tecnologia do IFMT. Atua em 2 programas de pós-graduação do IFMT, mestrado acadêmico em ensino, o PPGEN, e o mestrado profissional em educação profissional e tecnológica, o PROF-EPT. Tem experiência docente em ensino fundamental, ensino médio, tecnológico, bacharelado, licenciatura, especialização, mestrado, passando por disciplinas de matemática escolar, matemática financeira, estatística, cálculo, álgebra linear, modelagem matemática, história da matemática, metodologia de pesquisa e educação matemática. Então, nessa tarde, nós vamos ter a palestra com o professor Jefferson. Nós nos sentimos honrados, professor, pela sua presença, pelo seu aceite em fazer parte desse evento online, né, que nós estamos fazendo hoje. E, nessa tarde, professor Jefferson, dando continuidade às nossas palestras, né, a palestra 9, ele vai versar sobre o conhecimento especializado de professores que ensinam matemática no contexto da BNCC. Então, eu convido o professor Jefferson e, desde de antemão, te digo, professor, fique à vontade para fazer sua palestra e sinta-se à vontade para fazer a melhor dinâmica que o senhor achar melhor e mais produtiva para a sua palestra, né? Se ao final você quiser as perguntas, a gente faz ao final. Se quiser interagir com as pessoas que estão assistindo, é só nos comunicar que a gente estará aqui para te auxiliar. Obrigado mais uma vez e, por favor, sinta-se à vontade. Muito obrigado, professor Júnior. Me escuta bem? Sim, escuto muito bem. Perfeito. Então, eu dou a boa tarde a todos que estão ouvindo e vendo essa palestra, esse evento, prestigiando esse importante evento em âmbito nacional, encabeçado e organizado aqui em Mato Grosso, onde eu também estou, resido e trabalho. Agradecer imensamente o convite que me foi feito, pela coordenação do evento, chegando até mim pelo professor Júnior. Então, é uma honra poder participar deste evento com tantas estrelas, como o Biratã D'Ambrosio e muitos outros, da área da educação matemática, e tantos colegas que trabalham por todo o país para a melhoria da educação matemática, do ensino e da aprendizagem nesta área. Então, agradeço imensamente, a honra é minha de poder participar. Então, eu vou fazer uma fala aqui, e ao final, então, a gente abre para perguntas, para que nós tenhamos um fio condutor para que a gente possa conversar e discutir mais ao final, tá certo? Bom, deixa eu encaminhar a minha apresentação aqui. Então, nós vamos tratar dessa temática que foi dita, sobre conhecimento especializado de professores que ensinam matemática e o que tem de atual hoje, né, no país, em termos de normativas com a BNCC. Primeiro, quero agradecer também a FAPEMAT, a Fundação aqui de Mato Grosso, que tem apoiado projetos que a gente desenvolve nessa área, o Instituto Federal de Mato Grosso, no campus Cuiabá, que é onde eu trabalho, sou docente, a Diretoria de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFMT, onde atualmente eu estou diretor de pós-graduação, o meu grupo de pesquisa, o grupo que eu lidero, o TSK Group, também no IFMT em Cuiabá, e os 2 programas de mestrado que eu atuo, né, o programa de mestrado em ensino e em ampla associação IFMT e UNIC, e o PROF-EPT, que é o mestrado profissional em educação profissional e tecnológica. Bom,
Eu sou neto de professor, que foi um importante diretor de escola lá no interior de São Paulo, de onde eu venho. Eu cresci andando pela cidade com ele, e as pessoas parando ele para cumprimentar, para dar bom dia, boa tarde, boa noite, em todos os lugares. Era engraçado que ele já andava ele tinha uma DKV, um carro bastante antigo, que eu só conheço porque era do meu avô, senão provavelmente eu não conheceria. Não era da minha época também de juventude, né? É mais da infância, bem antes da infância, né? E ele foi mantendo, em que ele andava com o braço do lado de fora e dirigia com o outro, e ele, porque tanta gente cumprimentava ele que ele só erguia a mão. Bom dia, seu Darcy. Ele, oh, bom dia, boa tarde, boa noite. E cumprimentava. Só que essa é a parte bonita de tudo isso, né? Esse reconhecimento pessoal de muitas pessoas que valorizavam o trabalho dele. Entretanto, eu tenho plena convicção de que o reconhecimento financeiro não foi à altura. E a quantidade de trabalho que se demandava também era muito alta, ao ponto de que quando eu era criança eu tinha a sensação de que eu não vou ser professor, porque o professor sofre muito. Então, mas as coisas foram mudando, a vida foi acontecendo, e em algum momento eu tive a sensação de que eu poderia contribuir para que isso fosse alterado de alguma forma, que a aprendizagem fosse potencializada, que as estratégias de ensino fomentassem mais as capacidades dos alunos, porque eu sentia sobretudo na época da faculdade, que eu poderia ter passado por instrumentos de avaliações melhores, por estratégias de ensino mais adequadas, que apoiassem os alunos. E isso me fez dar uma virada e falar, não, é por aí que eu vou, porque eu acho que eu posso contribuir. E, bom, e cá estamos, eu tendo passado por toda essa trajetória que o professor Júnior relatou aí, fez a abertura, em que eu me dediquei, tenho dedicado bastante à investigação, ao ensino, à pesquisa, à extensão, incluindo na pós-graduação, sobre essa temática. E aí, eu em determinado momento da minha trajetória, me veio esta pergunta: o que um professor precisa para ensinar matemática? Que é a pergunta mais básica que se tem. O que ele precisa? E pegando tudo que eu já ouvi, que eu ouvia, as respostas estavam muito ligadas a esses aspectos. E até hoje eu escuto isso. Então precisa ter o dom. Se o professor bom é quem tem o dom, ele tem que ter a vocação. Para ser professor tem que ter vocação. E talento também. Ou então, não, o professor tem que fazer por amor, ele tem que se doar. Se você pegar as premiações de melhores professores que tem por aí, muitas vezes está materializado esse tipo de ideia, né? Não, ele abdicou da vida para ensinar aos outros. Ou então, não, se ele tiver o mínimo de bom senso ali, ele consegue transmitir o conhecimento. Ele tem que saber o conteúdo, aí ele consegue transmitir, né? Ou um notório saber como foi materializado aí legislação também, né, de professor, se tiver um engenheiro ou de outras áreas que tiverem um notório saber, pode ser professor lá da educação básica, né? Essa resposta para a primeira pergunta é o que eu chamo de matrix do senso comum. Um grande arcabouço de coisas que são, inclusive, na minha visão, prejudiciais para a profissão docente. Porque, para dar um exemplo, né? Primeiro que os estudos já mostram e comprovam de todas as formas possíveis que só saber o conteúdo não é suficiente, né? E se a gente der um passo atrás para antes da ciência, né? Anterior à ciência, você pega lá que, bom, se para eu ser professor eu preciso ter o dom, uma vocação, um talento nato, ou seja, isso significa que seja algo que me é dado quando eu nasci, né?
é inato à minha pessoa. Se é inato à minha pessoa, nem todo mundo tem. Poucas pessoas vão ter. Se poucas pessoas vão ter, poucas pessoas também na escola vão ter. Então, os alunos, nem todos os alunos vão nascer com esse dom, com esse talento, né, para a matemática. Isso significa que é normal nem todo mundo aprender. Isso significa que a reprovação de muitas pessoas também é normal, porque é uma consequência de todo esse fio condutor, né? Só que se a gente chega nisso, a gente está tirando o direito de cada pessoa aprender. E, obviamente, se você pegar diversos estudos, como dentre eles, né, os estudos de inteligências múltiplas do Gardner, em que o ser humano vem e pode desenvolver várias inteligências, e uma apenas delas é a competência lógico-matemática, não é a única. Então, todos nascem com isso e todos podem desenvolver. Então, eu entendo que essa matriz do senso comum, para responder aquela primeira pergunta, ela é bastante prejudicial para a profissão docente. E aqueles que ainda acreditam nisso estão desconsiderando uma gama de avanços científicos, tá? Então, afinal, qual é a minha visão sobre o que um professor precisa para ensinar? Alguém pode perguntar, mas então você está desconsiderando, né, que o professor precisa ter a capacidade ou uma habilidade de ter paciência ou de gerir os alunos. Eu mesmo, alguém pode dizer, eu mesmo acredito que saber contar piada é algo fundamental que um professor precisa, porque os alunos aprendem mais e tudo mais. Muito bem. Então, a gente tem dentro desta linha pontilhada aí, tracejada, nós temos, vamos supor que aí estão todos os conhecimentos que as pessoas acham que um professor precisa, tá? E aí dentro, algum professor pode falar, não, eu acredito que eu preciso saber contar piada para ensinar a matemática bem, porque aí os alunos se engajam e interagem. O outro professor, às vezes até, que é comum a gente ver um professor de cursinho que faz música para ensinar, fala, é preciso saber tocar um instrumento para que se ensine bem. Então, todas as coisas estão aqui dentro, tá? Se a gente for buscar os avanços da ciência em relação a essas respostas possíveis, a gente vai fechar um pouco mais. A gente vai fechar um pouco mais. A gente vai entender ali que uma resposta dentro desse cenário, como o Lee Schumann trouxe anos atrás, lá nos anos 80, ele vai falar, olha, dentre outras coisas, aqui só para sintetizar, né, precisa do conhecimento do conteúdo, precisa do conhecimento curricular, precisa do conhecimento didático-pedagógico do conteúdo, né? E alguns podem colocar ali também algumas competências e habilidades, enfim, algumas outras características, né? Ok, mas por exemplo, o caso que eu comentei ali, saber contar piada para ensinar. O que diferencia isso de um comediante? Por si só, nada. Saber tocar um instrumento para ensinar bem. O que diferencia isso de alguém que toca um instrumento, que é um musicista, ou está aprendendo a ser? Enfim. Nada. Não tem diferença. Né? Agora, eu pergunto, existe um grupo de conhecimentos que diferencia um professor de outras profissões? Sim. Dentro desta parte aqui circular, desse círculo, né, que eu coloquei como círculo para facilitar a conversa aqui, existe ali dentro um conjunto de conhecimentos que é específico e especializado somente de professores de matemática, que nenhuma outra profissão tem. E é por aí que eu acho que que eu acredito que nós vamos colocar a profissão em bases sólidas. E, obviamente, que ali dentro tem um arcabouço de avanços científicos da área, tá? Então, como eu acredito que essa valorização e a profissionalização docente deve acontecer? Bom,
primeiro, nós temos que entender um pouco dessa história, muito brevemente. Por quê? Por que que na parte retangular tracejada, estão todas as ideias, muitas vezes de dom, de vocação e de coisas genéricas à profissão docente? Por conta como a profissionalização da docência foi criada, como a profissão docente foi sendo criada, tá? Como ela foi sendo criada? Aqui no Brasil, em outros países, foi de forma diferente. Bom, lá em 1500, quando se colonizou o Brasil, quem ensinava matemática eram os padres. Isso foi mudando, foi acontecendo e mudando até os anos de 1800, quando os militares passaram, lá na época do Império, a ensinar matemática. Então, eles eram responsáveis para formar outros militares, outras pessoas que iam servir em possíveis guerras, para criar seu exército. Eles precisam ser letrados, precisam saber manusear seus instrumentos, lançar um canhão e por aí vai, disparar um canhão, né? Fazendo de modo que acerte. Então, eles começaram a estudar esse tipo de coisa. Posteriormente, no Brasil já república, né? Existiu a demanda de que mais gente, para determinadas finalidades, para constituir essa república, necessitassem se tornar mais letrados, digamos, né? Então, os engenheiros é que então passaram a esse ofício de ensinar a matemática. Então, o objetivo era que mais e mais gente soubesse o conteúdo em si, com algumas aplicações para serem utilizadas mais facilmente, mas existia um contexto de que 85% da população no país era analfabeta. E isso caminhando lá, passado alguns anos, lá em 1932, começou-se a criar os primeiros cursos para formar professores, né, cursos de graduação para formar professores. E o formato deles é aquele 3+1. 3 anos de conteúdo, então veja, novamente, o conteúdo ali é o principal, e 1 ano de uma complementação. Isso não era formalizado dessa forma, mas era algo aproximado. Nessa época também surgiram os cursos de normalistas, né, em que o foco era formar mulheres para a educação. Então, nesse momento, há uma expansão do ensino gratuito. O ensino não era cobrado, era um ensino gratuito, um ensino amplo para a sociedade, né? E para dar conta, se o ensino expande, precisa ter professor que ensine. Então, houve um incentivo nessa formação, mas também houve uma redução das exigências necessárias para ensinar. Então, alguém que tivesse uma familiaridade ou uma formação mínima escolar, que tivesse ido bem na escola, muitas vezes era convidado a ser professor. Então, veja, a ideia de conhecimento, de notório saber, está implicada aí. E como a gente viu, permanece até os dias de hoje, né? A ideia de vocação, de dom lá com os padres, permanece até hoje. A ideia de que qualquer um que saiba o conteúdo, como militares que saibam um pouco da matemática, engenheiros que saibam surgiu dali, permanecem muitas vezes até hoje no imaginário, no ideário, né? E aí, lá nos anos 60 e 80, houve um aumento ainda maior da demanda de educação gratuita e, consequentemente, mais gente entrando pelo fenômeno anterior que eu comentei. Isso significa que você não pode garantir que essa formação dessas profissionais estejam bem feitas, porque precisa ser formada rapidamente e muita gente. Então, houve também uma precarização do trabalho, da profissão, da valorização. Você não vai ter bons salários se qualquer pessoa pode entrar nessa profissão, né? E aí, nesse momento, o que precisava? Bom, nesse bojo também estava acontecendo um movimento da matemática moderna, chegando até o Brasil, e o que acontecia? Bom, se você tem todo esse cenário de muita gente entrando, alta demanda, pessoas não tão bem informadas, mas eu preciso ofertar esse ensino,
Então, vamos fazer com que tenha instrumentos mais organizados e bem diretos. Então, o foco, nesse momento, era desenvolver livros didáticos, em que os professores, né, aqueles sujeitos que entravam lá na profissão, deveriam seguir. Porque aí, uma vez seguindo, não teria, minimizaria os problemas, as distorções. Bom, então, essa ideia de professor que só segue o livro didático também é uma consequência histórica, né? Bom, depois, lá, chegando mais para os anos 2000, nós temos aí várias reformulações ali no ano, perto do ano de 2002, com algumas resoluções 1 e 2, de 2002 no caso, em que promove e inicia mais fortemente no país uma mudança de paradigma da formação, buscando romper com a estrutura de cursos 3 anos de conteúdo e 1 de complementação, né? Até chegarmos aqui hoje, em 2018, passando, claro, sintetizando aqui, por diversos aspectos aí de avanços, pesquisas, até chegar hoje, né, em 2018, quando veio a BNCC, com unidades temáticas bem definidas para os níveis, para os anos, com seus objetivos de conhecimento a serem atingidos, habilidades e competências, né? Então, é importante compreender todo esse fenômeno, porque toda aquela matrix do senso comum sobre o que o professor precisa saber não foi inventado do nada. É uma ideia que foi sendo construída ao longo dos anos. E se ela não for contraposta com fundamentos científicos, ela vai continuar se perpetuando. Isso é muito prejudicial para quem quer uma profissionalização docente, uma valorização, uma melhoria nas condições, tá? Bom, outro ponto importante para que a gente possa melhorar a profissionalização é a linguagem, né? A linguagem. Quando eu falo da linguagem, eu falo a linguagem do professor em todos os aspectos. Do professor e da professora, é claro. Em todos os aspectos. Porque, querendo ou não, a própria forma como o professor se apresenta, ela passa uma imagem, passa uma mensagem. Queiramos ou não, concordemos ou não, isso acontece. Isso é fato. Então, a própria presença, né, a forma como ela se apresenta vestualmente, ou mesmo gestualmente, ou mesmo a forma como ela se comunica verbalmente, isso tudo importa, tá? Eu lembro um aspecto, uma vez que, quando eu dei algumas aulas particulares para uma aluna, e depois de várias aulas, a mãe dela veio e falou, e quis saber, e aí, como que está a minha filha? Como ela está? Como está a situação? Eles não sabiam muito bem perguntar. Eu queria saber como estava. Eu falei, olha, eu percebo que a sua filha já teve um desenvolvimento procedimental e conceitual a partir das formas que ela resolve os problemas, das heurísticas, em que ela já construiu as estruturas cognitivas para resolver problemas, por exemplo, de 2 etapas, em que ela precisa ler o enunciado, encontrar um valor, para que então ela utilize aquele conceito que ela está estudando naquele momento. A mãe dela arregalou os olhos assim, me olhou, e depois ela sorriu. Eu não sei até hoje se ela entendeu exatamente o que eu estava dizendo, mas ela ficou muito feliz, muito satisfeita com o feedback que ela teve numa linguagem que demonstra que existe um conhecimento ali por trás, que seria muito diferente se eu simplesmente dissesse, nossa, sua filha está ótima, ela melhorou muito, olha, parabéns, continue assim. Eu fui, neste caso, no ponto, nos elementos teóricos e práticos, empíricos, né, articulando as duas coisas para dar essa resposta. Então, além da profissionalização, a linguagem, ela também vai nos ajudar e vai compor aquilo que um professor precisa, tá? Mas tudo isso faz parte de habilidades, né? Habilidades que são construídas, né? E tem uma outra coisa que não se trata de habilidades, mas sim de instrumentos. O professor de matemática, ele precisa ter instrumentos para poder ensinar e fazer aprender, que é o mais importante. Assim como, no caso anterior, assim como os médicos enfermeiros são rapidamente identificados pela sua vestimenta, os advogados da mesma forma,
o professor precisa ter também a sua linguagem em todos os aspectos. A linguagem verbal, a linguagem de postura, a linguagem de vestuário, se for o caso também, né? Enfim, uma posição, uma conduta. E da mesma forma da linguagem, o médico, o advogado também tem seus instrumentos, e o professor também deve conhecer seus instrumentos e sempre buscar instrumentos mais eficientes, como nas outras áreas são feitos, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um professor que foi foi ministrar uma aula sobre polígonos e ele fez, em aulas anteriores, a introdução do que era, explorou um pouco, o que era não, né? Explorou um pouco essa ideia de polígonos por meio de materiais, e na aula seguinte a atividade era que os alunos entendessem o conceito de polígono, que eles criassem a sua definição de polígono. Então, ele colocou diversas figuras, né, em papel cortado para os alunos e pediram que eles separassem conforme alguns critérios que eles iam escolher. Então, eles separaram desta forma. Então, aí, ele perguntou, bom, então, separado dessa forma, vocês acham que desse lado esquerdo é polígono e do lado direito não é polígono? É isso mesmo? É isso. Então, quais são as características que distinguem, eu estou falando isso aqui com vocês, né? Quais as características que distinguem essas figuras de um lado esquerdo em relação ao lado direito? Então, eles começaram a falar, e ele escrevendo na lousa o que eles diziam. Todas as figuras do lado esquerdo têm lados retos, têm ângulos, têm vértices, certo? E aí, ele perguntou, mas esse aqui do lado direito, que está circulado aqui, também tem isso, tem lados retos, tem ângulos e tem vértices. Aí eles falam, não, só que isso não é polígono. Então tá, então melhore a sua definição. Então eles melhoraram. E não tem nenhuma curva. Aí agora já excluiu aquele elemento ali, aquele setor, né? Muito bem. Aí ele deu um contra-exemplo. Ele falou, tá, e saiu ao contrário. Tá, bom, ele deu esse contra-exemplo. E esta figura aqui? Ele pegou uma caixinha de fósforo que tinha lá e trouxe. Isso entra como polígono? Porque ele se enquadra, tem lados retos, tem ângulos, tem vértices, não tem nenhuma curva. E aí os alunos falaram, bom, a nossa definição tem que dizer também que só entra figuras planas. E aí ele trouxe um outro contra-exemplo e colocou essa figura aqui, circulada aqui em cima, né? E falou, ó, e isso que está aqui? Ele desenhou, né? Isso que está aqui, ele também é plano, não tem curva, tem lado reto, tem ângulos e vértices. E aí? Aí eles completaram a definição. E todos os lados têm que estar unidos pelos extremos. Então, esse professor, com instrumentos simples e conhecimento especializado, conseguiu fazer uma aula diferente de uma aula expositiva, em que materializa a essência do que é a matemática. E o que é a matemática? É a ciência que busca os padrões e as regularidades. Ele fez os alunos encontrarem padrões e regularidades e criarem sua definição do que era polígono. E ele se valeu de instrumentos. Os nossos instrumentos de professor não são os estetoscópios, né? Não são igual o martelo do marceneiro. São, por exemplo, esse tipo de coisa, né? Figuras geométricas, caixas, e dentre muitas outras. Então, nós temos que nos munir de tudo isso, conhecer a nossa história, como a profissionalização foi feita, e buscar romper com pré-requisitos, ideias fundadas no senso comum. Nós temos que ter uma linguagem que comunique para a sociedade que nós somos importantes, ou que comunique o que a sociedade quer saber, seja o desenvolvimento do seu filho, do aluno, seja os resultados que nós temos obtidos, a importância da educação e por aí mais. E por fim, precisa ter conhecimento dos instrumentos, de uma gama de instrumentos e cada vez melhores para que o ensino possa promover a aprendizagem. Bom,
Esses são os instrumentos aí, neste caso. Em outros casos, em outros conteúdos, são outros, né? Então, aí a BNCC tem seus objetivos de conhecimento a serem construídos. Mas cabe ao professor, e durante a sua formação, seja inicial ou continuada, e durante sua prática mesmo, buscar estes instrumentos, né? Melhorar a sua comunicação. Bom, e, claro, isso não tem, por exemplo, na BNCC, já todos os instrumentos lá listados. Cabe à ciência também colaborar nesse sentido. E o que a ciência tem trazido para responder aquela primeira pergunta? Ela tem trazido elementos de conhecimento especializado. Este é o modo como eu respondo àquela pergunta. Lembra daquela figura retangular, pontilhada, um círculo e um hexágono dentro? É aquele hexágono que eu entendo que é o conhecimento especializado, que distingue o professor de matemática das demais profissões. E é isso que eu vou aprofundar com vocês aqui agora, tá? Essa ideia de conhecimento especializado, ela está baseada em um marco teórico que foi publicado ali em 2014, oficialmente, tendo iniciado essa construção nos anos de 2014, pelo um grupo da Universidade de Huelva, na Espanha, que eu tive a oportunidade de, lá entre 13 e 14, participar, colaborar também ali com o grupo, refletir, pensar e aprender. Esta é a sigla em inglês, né, de Mathematics Teacher Specialized Knowledge, que em português é o conhecimento especializado de professores de matemática, o MTSK, tá? O que é o MTSK? Bom, é um modelo, um marco teórico que descreve qual é ou qual deveria ser um conhecimento específico e especializado que um professor deve ter ou pode ter para ensinar matemática. Ele foi criado a partir de outros avanços teóricos, né, dentre os quais eu cito aqui, e que eu não vou aprofundar, mas vocês podem consultar as referências, e em que saiu do genérico até chegar no especializado para matemática, para o ensino e aprendizagem de matemática. Tá? Ele é formado por um hexágono, né? Ele tem essa visão de um hexágono, ele é composto por 6 subdomínios, em que eles estão agrupados 3 a 3 em 2 domínios. Então, tem o domínio do conhecimento matemático e o domínio do conhecimento didático do conteúdo. E o que o professor precisa para você conhecer para ensinar matemática e fazer aprender? Ele precisa ter o conhecimento dos tópicos matemáticos, o conteúdo. Precisa ter o conhecimento da estrutura da matemática, em linhas gerais, como os conteúdos se conectam. Precisa ter conhecimento da prática matemática, como a matemática é construída em si mesmo, dentro da matemática, pelos matemáticos puros, por exemplo. Também precisa do conhecimento, agora já no domínio do conhecimento didático do conteúdo, precisa ter conhecimento das características da aprendizagem da matemática, aspectos ligados a como o aluno aprende. Mas também, e não pode ser confundido com, o outro subdomínio, que é o conhecimento do ensino de matemática, ou seja, como aprende e como ensina, são duas coisas diferentes. Muitas vezes as pessoas tendem a juntar em uma coisa só. Elas são duas coisas diferentes, mas interagem entre si. E o foco é que a aprendizagem ocorra quando o professor fizer o ensino. Embora a aprendizagem também possa acontecer de modo espontâneo ao longo da vida da pessoa, mas quando a gente fala de educação escolar, é isso que acontece muitas vezes. E, por fim, a última das 6 dimensões que eu destaco aqui, que é o conhecimento dos parâmetros da aprendizagem matemática. Ou seja, o que precisa ser aprendido neste país, por exemplo, que é diferente do que precisa ser aprendido no outro país, né? Em que ordem, em quais anos e durante quanto tempo, certo? Então, vamos detalhar agora cada uma delas, mais especificamente com alguns exemplos.
Bom, no conhecimento dos tópicos, do lado esquerdo, da parte matemática, inclui-se os procedimentos. Então, por exemplo, como eu resolvo alguma coisa, quando eu devo resolver alguma coisa, qual é o resultado de quando eu faço determinada ação. Então, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, né? É um procedimento para identificar alguma coisa em matemática. Um algoritmo é um procedimento para resolver ou calcular alguma coisa em matemática. Então, bom, por exemplo, a multiplicação de duas frações, por exemplo. Se multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. Isso é um procedimento, é um algoritmo, certo? Inclui também os conceitos matemáticos, suas definições, as propriedades, certo? Então, o elemento neutro, a propriedade do elemento neutro, então, está incluído aí. Uma definição do que é um polígono, por exemplo, está inserido aí. E por aí vai. E também os seus fundamentos, ou seja, os conceitos mais profundos que permitem fundamentar aquele conteúdo que você está trabalhando. Então, e aí entra muito a parte que às vezes se vê pouco na graduação, que é a conexão entre a matemática acadêmica e a matemática escolar. Então, por exemplo, você conhecer que a divisão de frações, ou vou inverter aqui, né? Que a ideia de corpo algébrico é um conceito que permite fundamentar a divisão de frações e chegar aos algoritmos, né, da definição de fração, está dentro desta categoria, tá? Conhecer os diversos registros de representação de um conceito. Então, você utilizar a representação figural, a representação algébrica, ou uma representação tabular, para você representar, por exemplo, a ideia de função, certo? Isso está incluso dentro desse subdomínio. Um outro que eu gosto bastante também é que é importante que o professor conheça os fenômenos que deram origem a determinados conceitos matemáticos. Então, retomar, por exemplo, a conexão entre os papiros e os números, né? A ideia dos conjuntos numéricos, ou a ideia do Egito, das enchentes do Egito, com a geometria e, posteriormente, com o conjunto dos números irracionais. Então, bom, enfim, eu já entrei em conexões, na verdade, aqui, né? Já me adiantei em relação a outro subdomínio. Mas, enfim, conhecer esses fenômenos que deram origem aos conceitos. Bem como as aplicações que nós conhecemos hoje, como, por exemplo, ilustrar, usar a ideia de parábola e para ilustrar ou conectar com a ideia de lançamento de projéteis, por exemplo, né? Bom, no outro subdomínio, conhecimento da estrutura, você tem as diversas conexões entre conceitos. Então, você tem as conexões entre um conceito mais simples e um conceito mais complexo. Você tem a ideia de conexões entre conceitos mais complexos e conhecimentos mais simples. Então, você tem uma expressão algébrica mais complicada, que é mais profunda do que uma aritmética, mas você faz uma analogia com uma aritmética, com números, para ensinar, explicar ou, enfim, para articular uma coisa com a outra enquanto você está planejando o seu ensino ou ensinando efetivamente, tá? O foco não é o ensino aqui. O foco é as conexões entre conceitos estritamente matemáticos que você é capaz de criar, tá? Um outro exemplo para materializar isso, as conexões transversais. Então, você saber que, por exemplo, a ideia de infinito, de subdivisão infinita, está ligada com integral, limite
não, a ideia de limite, integral e derivada, você é conhecedor de uma conexão transversal, tá? Conexões auxiliares também, quando você sabe que um conceito te ajuda a resolver uma coisa em outros conceitos, né? Então, por exemplo, você sabe que para você encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, você vai precisar conhecer raiz quadrada, você vai precisar conhecer potência, precisar conhecer divisão e uma série de coisas que estão associadas com a fórmula de Bhaskara, certo? Muito bem. Você precisa também do conhecimento da prática matemática. Isso implica você conhecer, saber como que se valida ou demonstra em matemática. O papel dos símbolos da linguagem nesse procedimento de criar a matemática. Por que se utiliza um símbolo e não utiliza-se outro? O papel deles para sintetizar uma grande quantidade de informações, tornar sintética a linguagem e mais fácil de manusear. Outro exemplo, condições necessárias e suficientes para você gerar definições, né? Então, tudo isso está ligado a práticas de definir e de demonstrar em matemática. E aí você pode perguntar, tá, mas isso é o papel do matemático, por que eu preciso fazer? Isso vai ser muito útil quando você utilizar estratégia de resolução de problemas em sala de aula, por exemplo, ou modelagem matemática, por exemplo, em que os alunos geram as soluções e muitas vezes, e aí compartilham na lousa, os alunos discutem entre si, juntamente com o professor, e o professor tem que avaliar se aquela solução se aplica somente naquele caso, se aplica em outros casos, tá? Isso é muito comum também, por vezes, quando não é nem um caso de estratégia de ensino diferenciada como essa, mas quando o aluno fala, olha, eu não fiz o algoritmo que você sugeriu, eu fiz aqui diferente e deu certo. Cabe ao professor analisar por que chegou ao número final correto, os passos da solução. Talvez pode ser que chegou naquele caso porque tinha um zero no meio da conta. Se não tivesse, não chegaria. Então, para dar uma resposta aos alunos. Veja que esse subdomínio, a gente está falando isoladamente para explicar, somente para termos didáticos, mas ele se conecta com os outros. E esse é o grande lance. Bom, do lado direito do subdomínio, você tem do lado direito do modelo, no domínio do conhecimento didático do conteúdo, nós temos três subdomínios. O primeiro deles, que eu vou detalhar, é o conhecimento das características de aprendizagem matemática. E aí você inclui as teorias de aprendizagem de matemática, sejam pessoais, que o professor construiu ao longo dos anos por meio de dados empíricos, ou mesmo formais, publicadas pela ciência. E aí a gente inclui, por exemplo, para citar alguns exemplos, a teoria APUS, a teoria de Dienes, com as 6 etapas de aprendizagem matemática, e outras que existem por aí, tá? Lembrando que elas são específicas para a matemática. Teorias de aprendizagem genéricas que não tenham conexão com conteúdos matemáticos, elas não entram no modelo de conhecimento especializado de matemática. Elas ficam no bojo, ficam ao entorno desse modelo, mas não dentro desse modelo. Agora, entra no modelo quando se materializar em alguma coisa de conteúdo matemático, tá? Bom, inclui também as potencialidades e dificuldades dos alunos em determinados conteúdos específicos, o professor conhecer isso, né, as barreiras e obstáculos epistemológicos, por exemplo, né, ou didáticos. Bom, e também inclui aí nesse subdomínio as formas como os alunos interagem com o próprio conteúdo, como eles lidam, como eles buscam a sua aprendizagem em cada conteúdo e as suas expectativas, o que eles esperam, né? Também sobre cada um dos conteúdos, tá? Passando para o outro subdomínio, que é o do ensino da matemática. O conhecimento do ensino da matemática é um dos diversos subdomínios necessários, não o principal. Ele é muito importante, mas ele compõe um conjunto,
né? E o que está incluso aí? Se no anterior entrava as teorias de aprendizagem, agora aqui entra as teorias de ensino. Então, também sejam as pessoais que foram construídas ao longo do tempo pelo professor, com base nas suas experiências, sejam aquelas formais, já validadas na literatura. E aí você tem uma gama de teorias, né, de abordagens que você pode utilizar, das quais você inclui, por exemplo, as tendências em educação matemática, né, ou seja, resolução de problemas em sala de aula de matemática, modelagem matemática, etnomatemática, o ensino por meio da história da matemática, a tecnologia na informação e comunicação e ensino de matemática, e muitas outras, tá? Depois, nós temos o conhecimento do professor dentro desse subdomínio a respeito dos recursos, sejam recursos materiais ou virtuais para ensinar matemática, muito ligado ao que eu falei agora há pouco dos instrumentos necessários, né? E claro, conhecer o WhatsApp para ensinar é uma coisa, que não entra aqui. Agora, entra se for conhecer as limitações e características de uma ferramenta, seja ela qual for, para ensinar um determinado conteúdo de matemática, ou vários conteúdos de matemática. Isso entra no que é especializado e específico do professor de matemática, tá? Inclui também as diversas estratégias, técnicas, tarefas, exemplos e contra-exemplos importantes que podem ser utilizados para ensinar matemática, tá? Bom, por fim, temos aqui o conhecimento dos parâmetros de aprendizagem, que variam de país para país, inclusive, né, sobre aquilo que se espera que um aluno tenha aprendido em determinado ano escolar. Inclui também o nível de desenvolvimento conceitual e procedimental que se espera que o aluno atinja em determinado ano ou etapa educativa. E isso no Brasil hoje, quem está determinando é a BNCC. Então, conhecer a BNCC, os seus parâmetros, é apenas um dos elementos necessários para que se atinja a promoção da aprendizagem de matemática, né? Inclusive, tem uma coisa que vai um pouco além da BNCC e que também está muito vinculado com a abordagem do professor, que é o último tópico aqui desse subdomínio, que é como sequenciar os diferentes temas do currículo, né? Os anteriores com os posteriores. Não existe um único caminho. Tem um professor que vai por um caminho, outro professor vai por um outro caminho. Então, os caminhos variam. O que é importante? Conhecer isso e fazer as melhores escolhas diante daquilo que você tem à sua disposição. Diante daquela turma que você tem, né? Isso a BNCC possui uma certa liberdade, não inviabiliza que isso seja feito, embora já tenha um caminho bastante estruturado, de certa forma, ali, tá? Bom, este é o formato e a descrição do que nós entendemos sobre o que é o conhecimento especializado de professor de matemática. Aí você me pergunta, tá, mas como isso pode me ajudar? Porque uma última coisa que eu acabei não dizendo é que nós focamos nestes subdomínios de conhecimento, embora no modelo está aqui e nós reconheçamos que as crenças dos professores sobre a matemática, seu ensino e aprendizagem de matemática, elas permeiam a sua prática, naturalmente. Mas qual é o caminho? Fortalecer cada vez mais com conhecimento científico que valide a sua prática. E o que nós temos feito em relação a isso? Eu, com o meu grupo, e diversos pesquisadores no mundo, que nós estamos fazendo, inclusive, esse mapeamento, já identificando mais de 300 pesquisadores no mundo, publicando, né, e estudando sobre conhecimento especializado de professores de matemática.
Nós entendemos que é importante que o professor conheça os diversos, tenha os diversos conhecimentos, mas também os conecte. Não adianta somente saber os conhecimentos, né, ter os conhecimentos, sem os conectar em prol de uma ação que permita atingir os objetivos do professor e que estão também materializados ali na BNCC, né? Porque você tem as unidades temáticas, os conhecimentos a serem atingidos em cada unidade temática e as competências e habilidades também. Então, o professor, ele age. E esse modelo nos diz o que ele precisa conhecer. E, então, nós estamos investigando também para auxiliar em atividades formativas cada vez melhores de professores sobre como ele pode conectar todos esses conhecimentos de modo a ter uma ação que promova a aprendizagem durante o seu ensino. Então, nós temos alguns exemplos, né, de artigos, eu trouxe o anterior e esse também, em que mapeiam os conhecimentos e tentam estabelecer uma conexão entre eles. Como os professores usaram isso para ensinar? E, obviamente, nós temos que analisar aquelas melhores práticas, as boas práticas, aquelas que têm funcionado, e entender por que elas funcionam, porque pode funcionar num lugar, pode não funcionar em outro lugar, né? E quais são as características que ela tem e os conhecimentos, como eles foram mobilizados para chegar nesse objetivo, né? E nós temos também, aqui particularmente em Mato Grosso, com apoio e em colaboração com Portugal, transposto tamanho interesse e o impacto desse modelo nas pesquisas e no mundo, em quem os conhece, que nós já estamos trabalhando e já fizemos a transposição, e estamos continuando aprofundando isso, do modelo da matemática para a biologia, para a física e para a química. E isso nós temos feito aqui no grupo, que eu lidero aqui no IFMT de Cuiabá, e o da biologia em particular iniciou lá em Portugal, com a pesquisadora Mônica Luiz, e aqui nós colaboramos na investigação também para o desenvolvimento desse modelo, tá? Mas e aí? O que nós temos em relação mais sobre isso para ajudar professores? As pesquisas, tem uma pesquisa que eu realizei aqui particularmente, que ela fez o maior mapeamento sobre o conhecimento especializado que um professor pode ou deve ter para ensinar divisão de frações. Então, nós encontramos aqui uma grande quantidade de conhecimentos que um professor pode ter. Isso foi materializado numa dissertação e tem sido disseminado por meio de artigos também. Então, mas esse mapa, como está aqui, ele está na minha dissertação. E para que ele é útil? Bom, ele é útil para pesquisadores que querem desenvolver atividades formativas com base nos avanços da ciência, e aqui estão alguns, né? Eu incluí não só dados empíricos, dados da prática de uma formação docente, mas dados da literatura com mais de 60 pesquisas sobre isso. Um tema que parece muito pequeno, mas que tem muita publicação e precisa ser sintetizado, e ele foi sintetizado. E criamos, junto com os dados, então, empíricos, práticos e teóricos, o maior mapeamento que nós encontramos até hoje nesta área, tá? Então, mas aí vem aquela questão, um professor da educação básica pode acessar? Pode acessar. Precisa ler a minha dissertação inteira? A tese? Não precisa ler a tese inteira. Mas pode utilizar este mapeamento, essas 2 páginas, para refletir e pensar sobre a sua prática. Poxa, será que eu conheço, deixa eu me ver aqui, uma propriedade que todo corpo algébrico tem inverso multiplicativo? Eu lembro da faculdade, da graduação, tá. Eu conheço os algoritmos, o inverter e multiplicar? Conheço. E esse dividir numerador e denominador entre si, direto, como se fosse multiplicação? Isso funciona? Então, aí você começa a autoavaliar o seu conhecimento. É claro que a gente buscou publicar isso de modo mais simples, em um artigo com menos páginas. O que precisamos é divulgar mais. E aí tem uma forma que nós criamos para divulgar.
nós criamos uma roda de conhecimento docente. Esse instrumento aqui, que possibilita que cada professor de matemática escolha um conteúdo e, deixa eu fazer uma canetinha aqui, escolha um conteúdo e faça sua própria avaliação do seu conhecimento. Então, como que isso funciona? Isso já vou adiantar para vocês, em primeira mão aqui, que a gente está lançando este material que ajuda aos professores. Então, vocês podem acessar o link que eu vou deixar aqui na tela, depois eu coloco com mais tempo aqui. Vocês podem baixar e testar. Ele funciona de uma forma muito simples. Você coloca o conteúdo, depois você indica quanto de conhecimento você acredita que possui sobre cada uma dessas dimensões que eu expliquei com detalhes ali. Então, por exemplo, quantos fenômenos associados a esse conteúdo X, vamos sei lá, divisão de fração, eu conheço, e as aplicações desse conteúdo eu conheço. Eu conheço muitas, então eu acho que assim eu posso marcar que eu conheço aqui nota 7, digamos, para o meu conhecimento nisso aqui. Aí você vai para outra. E as teorias de ensino? Quantas formas de ensinar eu conheço para ensinar esse conteúdo? E se aplicam a esse conteúdo? Ixi, eu só conheço minha aula tradicional. Ou isso e mais outra coisa. Eu não sei, talvez meu conteúdo seja 4, 5, 10, não sei. Então aí, claro que eu estou fazendo rapidamente aqui, né? Mas aí você indica, e no final você vai ter um mapa de qual é o conhecimento que você tem sobre aquele conteúdo. Anotando os pontos fortes, os pontos a melhorarem, quando você fez isso, que você possa retornar posteriormente, depois, e verificar se melhorou, se piorou, né? E o mais importante, ter a consciência de quais pontos seriam interessantes de você considerar para dar esta aula. E o que você não souber, tiver que melhorar, você sabe pelo menos para onde você pode caminhar para buscar essa informação, né? Então, eu deixo aqui o link para vocês, podem baixar, é gratuito. Esse link também vai estar no final no último slide aqui, então, juntamente com os meus contatos, vocês podem ficar bastante à vontade para baixar e dar o feedback depois de vocês, se vocês acharam útil ou não, como a gente pode melhorar, para que a gente possa melhorar cada vez mais a formação de professores. E esse é um instrumento para que, independente de um formador, você mesmo possa, para cada conteúdo que você vai ensinar, ou quando você achar que seja interessante, autoavaliar o seu conhecimento, ter critérios objetivos para isso, e não ficar à mercê do que algum avaliador externo possa vir dizer sobre o que você faz, da gente tomar o poder para nós. Bom, dito isso, eu quero concluir aqui a minha fala, dizendo o seguinte, diante de tudo isso que a gente conversou, eu acho importante que individualmente, cada um de nós faça com o que a gente tiver de melhor nesse momento, enquanto a gente não tem condições melhores de fazê-lo, buscar fazer sempre o básico bem feito, né? Tudo que tiver ao nosso alcance, da melhor forma possível, com os recursos que nós temos agora, enquanto a gente não tem recursos melhores para fazer, melhor ainda. Do ponto de vista conjunto, colaborativo, global, nós temos que nos unir. Os professores de matemática e outras áreas têm que se unir para valorizar a profissão. Essa valorização, ela passa, na minha visão, obrigatoriamente pela fundamentação da educação por meio da ciência, que tem sido tão desvalorizada e questionada, e, por outro lado, defendida pelos aqueles que estão envolvidos nisso nos últimos tempos no nosso país. Então, quem sabe assim, um dia, a profissão docente seja valorizada de verdade pelo seu papel importantíssimo na sociedade, de desenvolver a aprendizagem para o bem-estar social e para a felicidade dos seres humanos. Então,
desta forma, eu quero agradecer imensamente o convite e fico à disposição agora para discutirmos. Estes são os meus contatos. O primeiro, novamente, é o link para vocês, se quiserem baixar gratuitamente aquele instrumento, aquela ferramenta de autodesenvolvimento docente. E eu ficarei muito feliz de ficar à disposição aqui para conversar, tirar dúvidas, seja aqui e posteriormente por meio de e-mails e as redes sociais. Muito obrigado, um abraço a todos e obrigado, Júnior. Estava desligado. Obrigado, professor Jefferson. Sempre uma satisfação ouvir, né, a respeito do MTSK, do conhecimento especializado do professor de matemática, e também perceber que o seu grupo tem feito, né, avanços em outras disciplinas, né, em outras áreas, em biologia, química. Então, isso é muito interessante, né? E ver esse panorama, né, do conhecimento do professor de matemática é muito interessante, né? Talvez tenham pessoas aqui, professores no Brasil, no Mato Grosso, que nunca tiveram contato com essa teoria, né? Eu me recordo que eu tive contato com ela numa semana da matemática lá em Juína, em que você apresentou, e eu fiquei, assim, muito interessado, né, na teoria. Eu achei muito, assim, bacana. E, assim, eu tenho acompanhado, na medida do possível, lido algumas coisas em relação ao conhecimento especializado. Eu vou, ter uns comentários que foram feitos aqui, e eu vou pedir para as pessoas que estão acompanhando para fazerem perguntas para o professor a respeito daquilo que foi apresentado, a respeito do conhecimento especializado do professor de matemática. Então, eu vou colher aqui algumas perguntas, comentários. Tem um comentário aqui do Léo Santose, que diz assim: pois é, professor, trabalhar matemática requer uma formação ampla do professor de matemática, uma visão holística dos objetos matemáticos, mesclando conhecimento empírico, teórico e formal da disciplina, além de um conhecimento das turmas a serem trabalhadas. Fique à vontade, Jefferson. Exato. Não, exatamente. Eu acho que esse é o caminho. Existem uma gama de conhecimentos, né? Eu sei que o conhecimento de um professor de matemática, ele não se esgota nas dimensões ali que a gente colocou do MTSK, mas o que tem de específico e especializado está ali descrito. Nós sabemos muito bem que a parte da dimensão afetiva do conhecimento é muito importante para a aprendizagem de matemática e de outras disciplinas, né? A dimensão atitudinal em relação ao conteúdo, né? A disciplina ou a temática a ser abrangida também aprendemos muito pelo exemplo e muitas vezes muito mais do que pela palavra. Então, se um aluno vai para a escola já desde pequeno, tendo ouvido em casa, né, tendo vivido, experienciado, que é normal ter dificuldade com matemática, porque os pais também tiveram, e vai lá tranquilo, porque assim, a gente também teve, então é natural que você vai ter. Isso já gera uma predisposição que uma criança não está pronta para lidar, né? Ela vai embarcar, muito provavelmente. Então, essa é uma dimensão que foge ao conhecimento especializado, que está fora, que também está relacionada, né? Tem uma pergunta aqui, professor, do grupo de pesquisa especializado. Como podemos desenvolver um trabalho de formação como o Brasil e que permita que nós, professores, possamos desenvolver aquele conhecimento que é necessário para que os alunos possam entender? Cortou um pouco a sua pergunta, mas eu entendi que
como que se pode fazer no Brasil para levar e formar mais gente com conhecimento especializado de professor, na formação, na licenciatura, imagina, enfim, qualquer seja o nível, né? A essência Olha, acontece. tá. Como potencializar, né, no final das contas, né? Eu acho que, bom, a primeira coisa é espalhando, dando conhecimento, fazendo com que cada vez mais profissionais, professores, licenciandos, formadores, pesquisadores, conheçam a ideia do que é o conhecimento especializado, do MTSK, no caso. E a primeira coisa é isso, porque a gente tem tido relatos, isso até merece uma investigação mais profunda, mas nós temos tido relatos corriqueiros, frequentes, de que o professor, depois que ele, um aluno, licenciando, enfim, o professor, depois que ele conhece o MTSK, estuda um pouquinho dele, embora o objetivo não seja que todo mundo seja especialista em MTSK, mas que seja formado por meio de, mas enfim. Quando o sujeito profissional conhece o modelo do MTSK, ele diz que dificilmente ele consegue ir para a prática docente sem pensar no checklist daquelas categorias, daqueles indicadores, daquelas dimensões, né? Então, pensando nisso também, foi que eu desenvolvi essa ferramentinha que eu disponibilizei agora há pouco, né, que eu mostrei, e pela primeira vez aqui, porque eu ainda não tinha divulgado mais amplamente, até agradecer a oportunidade aqui. Então, a primeira coisa é conhecer mais o MTSK. Depois, ter ferramentas que ajudam as pessoas a analisarem seu conhecimento próprio por meio do MTSK, sem saber, sem ter estudado de MTSK, ou seja, transpor de modo mais simples o que tem de avanço na ciência. E ainda também nesse sentido, os pesquisadores, quando vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, está na academia, na universidade, no instituto pesquisando, sempre tentar criar artigos que levem uma grande quantidade de conhecimentos especializados dessa área para o professor, de uma forma acessível ao professor. Foi por isso que eu fiz um artigo, na verdade já tem dois, né? Eu fiz 2 artigos de mapeamento, como isso leva muito tempo, então já faz não é tão simples, né? Mas eu consegui fazer 2 artigos de mapeamento, um durante o doutorado e outro depois, que leva uma grande quantidade de conhecimento para professores. O primeiro foi dos porquês matemáticos. A gente mapeou na revista do professor de matemática, a mais conhecida, né, nessa área, né, que é própria para professores. A gente fez um artigo que mapeou todos os porquês matemáticos presentes nessa revista ao longo de mais de 30 anos, se eu não me engano. É um período muito grande. Então, se um professor tem alguma dúvida sobre um porquê matemático, ele pode recorrer a esse mapeamento e saber em qual revista que está, e pode ir lá na revista e olhar, né? Alguns deles a gente também traz ali a resposta, mas não dá para trazer de todos, porque são muitos, né? Acho que eram mais de 50, se eu não me engano, porquês que estavam escritos ali. E às vezes o aluno pergunta e a gente não sabe. Então, aquela ideia de que, eu vou pesquisar na próxima aula eu te trago, então você pode ir numa revista de mapeamento desse e saber onde que você pode encontrar, né? Então, eu basicamente essas três formas, né? Bom, a primeira é as pesquisas de MTSK sejam mais citadas, sejam mais utilizadas, né? Que por meio da ciência seja disseminado. Isso tem sido feito. A gente está fazendo um mapeamento da produção e a gente tem em 6 anos mais de 300 artigos e mais de 300 investigadores trabalhando. Então, é bastante gente em um pouco período de tempo. Mas, como foi dito, tem muita gente que ainda não sabe. Precisamos trabalhar mais. O segundo ponto é tornar acessível esta ideia do conhecimento especializado por meio de produtos que não queiram ensinar ou doutrinar ninguém por meio do MTSK, mas que levem o seu conteúdo, as suas dimensões, né? Como esse produto que eu trouxe agora. E como um produto também que eu desenvolvi, que a gente está desenvolvendo em um outro projeto, que é uma plataforma que também vai levar professores esse tipo de informação. E, por fim, que os pesquisadores se preocupem também em mapear a literatura sobre conhecimento docente
e levar ao professor, ou seja, a academia, a ciência, levando para o professor e a escola. Bacana, perfeito. Aí tem uma pergunta que eu acho que é uma sequência, né, da pergunta anterior, que é do mesmo grupo, o grupo de pesquisa e formação de conhecimento interpretativo especializado, que diz assim: e na matemática, como mudar o foco da matemática do saber fazer, para a matemática do entender? Agora que eu entendi o nome do grupo, porque no primeiro tinha cortado, sim, é o grupo da Unicamp, para a gente trabalhar junto, né? O grupo liderado pelo Miguel Ribeiro. Fico muito feliz aí que o pessoal esteja participando, esteja vendo, né? Somos parceiros e esse é muito bom poder sempre trocar ideias, né? Então, a pergunta era sobre o saber fazer para o... E na matemática, como mudar o foco da matemática do saber fazer para a matemática do entender? Ah, sim. Isso tem várias dimensões, né? Eu acho que uma delas, talvez seja o que esteja sendo colocado aí, é que o aluno, né, precisa saber fazer. Ou seja, está focando na parte procedimental da coisa. Claro que envolve uma compreensão, mas muitas vezes aquelas regras mnemônicas são o foco das aulas, podem ser o foco das aulas, e aí o aluno só faz, muitas vezes, sem entender o que ele está fazendo. A gente viu isso muito na tese, quando a gente estava falando da divisão de fração e utilizar procedimentos algorítmicos diferentes, alternativos, para resolver a divisão de fração, por exemplo, né? Então, utilizando pontinhos, ou utilizando uma grade, ou utilizando objetos mesmo, né? Que você faz quase que uma matriz, assim, né? Você faz as colunas e as linhas, depois opera com aquilo. Uma das críticas era isso. Se você usa uma estratégia alternativa e foca só no algoritmo, não. Se é 2 aqui embaixo, você pega 2 linhas. Se é 3 ali em cima, você pega 3 colunas. O aluno faz, mas não vai entender. A ideia é realmente avançar na compreensão. E para isso, um dos caminhos, né, é difícil resolver isso de uma hora para outra, dar a solução mágica, mas um dos caminhos é a mudança na perspectiva do ensino. Se você foca que o professor vai ensinar naquela estratégia que está escrita na literatura lá, qual é a estratégia de ensino do aluno? Falar a matemática, ou seja, ele vai enunciar, ele vai escrever na lousa e falar o que ele está fazendo. De vez em quando vira e pergunta: vocês estão entendendo? Então, balança a cabeça e vai. Se inverter disso, da técnica do falar a matemática, para construir a matemática, né? Os alunos fazerem como aquele exemplo que eu trouxe na apresentação, os alunos construírem uma definição de um conceito, né? Isso eu já fiz bastante, só que não é simples fazer, porque os próprios alunos têm um receio. Eles falam: isso está muito diferente. Eu estou acostumada, o professor fala, eu anoto e faço a continha. E eu tenho que criar isso? Você que tem que criar e me falar qual que é. Não, sabe por que não? Porque o paradigma é voltar para a essência da matemática. O que é a matemática? Eu falei lá na apresentação. Matemática é a ciência que busca, a ciência que estuda os padrões e as regularidades. Quando tiver perdido, volta sempre nessa essência. Então, como a minha aula pode incentivar que os alunos busquem padrões e regularidades? Se a sua aula busca isso, você já está invertendo aquele padrão. Você já está buscando a compreensão, o ensino para o entendimento, e não o ensino para fazer as continhas. E eu entendo que esse é a diretriz, voltar para a essência. Bacana, professor. Eu vou fazer a última pergunta, que está aqui no chat, que é da Jariane Rufino. Ela diz assim: como sempre, muito enriquecedor ouvir o professor Jefferson. Com o crescimento das pesquisas em MTSK, esse assunto se torna mais acessível aos professores da educação básica? Agradeço, Jariane, agradeço os demais também pelas perguntas, né? Jariane, que é me orientando também, está aproveitando para
extrair informações, ótimo, maravilha, e compartilhar também, né? Que ela está no interior de Mato Grosso, né? De Jaciara, atuou lá. Então, o grande desafio é esse. Como que a gente pode levar a mais e mais gente? Então, a ideia é que nós formemos mais e mais pessoas com a melhor qualidade, que façam pesquisa de excelência, mas que estejam interessados também em disseminar por meio de outras formas, seja por meio de palestras, seja por meio de produtos, de banners, por meio da internet, seja, todas as formas que hoje nós dispomos mais facilmente do que anteriormente, né, por meio das redes sociais. Eu acho que esse é o caminho. Não tem uma receita mágica, é um grande desafio para a educação e a educação matemática, porque os professores estão sobrecarregados em todos os níveis, desde o ensino básico até a universidades, institutos federais. Isso impede, porque hoje em dia no Brasil você não tem uma carreira de pesquisador em educação. Você é professor e pesquisador e vai incorporando um monte de coisa. Se houvesse incentivo público para que se tivesse a profissão de pesquisador somente, né? Ou mesmo que fosse dentro das universidades, ó, você vai tirar um ano e você vai se dedicar à pesquisa e deslanchar tudo isso aí, promover a interseção com a sociedade. Seria uma grande coisa. Mas não é bem isso que nós vemos no país, é uma coisa bastante difícil. Então, até lá, vamos ter que nos desdobrar, fazer a pesquisa, fazer o ensino e buscar fazer a inovação, né, que é importante, senão os outros também vão só se repetir, e buscar fazer essa extensão para a sociedade, o máximo que nós conseguimos dentre o pouco tempo que nós temos de vida, né? Nosso tempo é muito curto e limitado, então vamos tentar fazer o máximo possível. Então, eu já vou partindo para o encerramento. Muito obrigado, professor Jefferson. Eu gostaria que talvez você deixasse novamente o contato, seu contato no IFMT, e como que funciona o programa de ensino lá, se está no período de acesso, né, de algum exame, como que é feito? Uhum. Nós temos 2 programas lá no IFMT que eu participo, um deles é profissional, que é o ProfEPT, ele é mais destinado para a resolução dos problemas do próprio aluno, então ele mantém-se trabalhando enquanto ele faz o mestrado, né, obrigatoriamente, é difícil ter o afastamento, em alguns casos nem é permitido, e o edital de seleção ele ocorrerá para essa turma de 2021, 2020/21, né? Mas está postergado, ocorrerá só o ano que vem, ainda sem data prevista, tá? Para o mestrado em ensino, que é onde nós desenvolvemos as pesquisas relacionadas ao MTSK, quase que exclusivamente, né, na nossa área, na linha 3, vai haver uma seleção para ingresso no ano que vem. Muito provavelmente ela vai iniciar a inscrição nesse ano, no finalzinho do ano, e continuar lá no começo do ano seguinte. Tá? Então aí o pessoal que se interessar pode fazer a sua inscrição, haverá o processo seletivo. Nós não prevemos a prova presencial, então vai ser uma forma de seleção diferenciada, que é o que pede o tempo que vivemos, né? Não vamos colocar ninguém em risco. Então, fique atento quando sair o edital para as formas, tá? O meu contato é jefferson.moriel@cba.ifmt.edu.br. Também tem o site que vocês podem acessar, morieljunior.com. Ele ainda está em fase de elaboração, então vocês podem se cadastrar para ter mais informações depois. E tem o link do template que eu coloquei ali há pouco, que é linktree/Moriel Júnior. Então, aí você pode jogar no Google Linktree, com 2 Es, /Moriel Júnior, que se não sair direto, vai indicar qual é o caminho. Tá? Basicamente é isso. Estamos lá no Facebook também, Jefferson Moriel Júnior. Sigam lá, a gente fica à disposição para tirar dúvidas.
E eu agradeço imensamente esse convite, Júnior, essa oportunidade de estar aqui conversando contigo, conversando com o pessoal que está aí no Facebook, acompanhando o evento, e puderam acompanhar essa palestra aqui também. Então, e fico à disposição, quando precisar, a gente pode fazer coisas juntos aí, trabalhar em algumas ações. O grupo de pesquisa está à disposição lá também, só que estamos encerrando as atividades desse ano. Qualquer informação, envie por e-mail que a gente socializa aí para o ano que vem, tá bom? Era isso. Muito obrigado, Júnior. Tá bom, muito obrigado, professor. É sempre bom ouvir suas palestras, ouvir a respeito do conhecimento especializado do professor de matemática. Nós agradecemos. Em nome do grupo, do GPM, de toda a organização do evento, nós agradecemos a sua colaboração, a sua participação nesse evento, e com certeza, em outros eventos futuros, até mesmo a gente tem o Profimate, aqui nós temos também o mestrado em ensino de ciências e matemática, então com certeza a gente vai fazer essas colaborações, né, com o mestrado, os 2 mestrados que você faz parte. Então, muito obrigado. Agradeço a todos que estão acompanhando as palestras do Primeiro Enopen no Brasil, pelo mundo também, porque agora, com o advento, né, do online, a gente pode atingir muito mais pessoas em diversos locais do mundo, né? Então, nós agradecemos a todos vocês pela participação e continuem participando com a gente ao longo da semana. Nós teremos várias outras palestras boas, assim, da qualidade do interesse e da alta, né, qualidade que foi a palestra do professor Jefferson, né? Então, por favor, acompanhem com a gente, participe com a gente no Facebook, aquele colega seu, seja pedagogo, seja professor de matemática, professor que ensina matemática, né, não necessariamente professor de matemática, convide para participar conosco, para aprender e escutar, né, palestras interessantes como essa que nós vimos do professor Jefferson. Então, agradeço a todos vocês, uma boa tarde e continue com a gente ao longo da semana. Muito obrigado a todos.